Muito bem, minhas crianças, sejam bem-vindos a esta aula, mais uma aula top da COB Vestibulares e uma aula muito importante para você que tem dificuldade em escrever a redação, em desenvolver a prova discursiva do vestibular da UNB. Beleza? Sou o professor William da Cruz e nós estaremos falando na aula de hoje sobre os tipos e os gêneros textuais cobrados da redação do vestibular da UNB. Fechado? Então de olho comigo na tela. Olha só, como eu já me apresentei, eu sou o William da Cruz, sou professor de língua portuguesa e especialista em redação. Se você ainda não me segue no Instagram, corra lá agora, explode o dedão no seguir para receber diariamente dicas de língua portuguesa e de redação também, beleza? Gramática, redação e muito mais. Lá na COB Vestibulares é importantíssimo que você siga também o Instagram da COB, para que você possa estar atualizado sobre todas as informações pertinentes aos vestibulares de ingresso na UNB. Beleza pura? Então, sem mais delongas, tipos e gêneros textuais. Eu lembro quando eu fazia o meu ensino fundamental, ensino médio, eu tinha dificuldade, eu lembro, em fazer a distinção entre tipo e gênero. Eu não conseguia entender, né? Não eram meus professores, talvez, era eu mesmo, eu não conseguia entender qual era a diferença. Então eu vou explicar para vocês nessa aula a diferença entre tipo e gênero, porque o vestibular da UNB tem cobrado nos últimos 10 anos tipos textuais e gêneros também. Então é importante você saber, estar ciente dessa diferença, beleza? Então vamos nessa, ó. Em primeiríssimo lugar, nós temos aqui a apresentação dos 10 últimos temas cobrados da redação do vestibular UNB. A análise aqui, ó, será dos tipos, beleza? E gênero. Então, em 2013, nós tivemos um tipo, ó. Tipo, que foi o expositivo argumentativo. Em 2014, um tipo também. Em 2015, outro tipo, beleza? Aí aqui a diferença foi que em 2013, o tipo foi expositivo argumentativo. 2014 e 2015 foi o tipo dissertativo argumentativo. Tá? E aí em 2016 também foi cobrado um tipo textual, retomando o já cobrado em 2013, o expositivo argumentativo, tá? Em 2017 já foi cobrado um gênero. Tá vendo aí a oscilação da cobrança e da estrutura da redação? Beleza. Em 2018 em 2017 foi um gênero, artigo de opinião. Em 2018 voltou para o tipo mais cobrado do SEBRASP, que é o expositivo argumentativo. E em 2019 o tipo também. Pulou-se 2 anos, né? Porque não teve os vestibulares, não tiveram os vestibulares por conta da pandemia, que foi 2020 e 2021. E retomando em 2022 foi cobrado um gênero. Beleza? Relato pessoal. Em 2023, novamente um tipo e o último vestibular também um tipo. Entenderam? Compreenderam até aqui, ó? Tipo e gênero. Somente em 2 vestibulares o SEBRASP inovou cobrando gênero textual. Agora vamos aprofundar um pouquinho na história da tipologia. E de cara eu quero que vocês compreendam o seguinte: tipologia é igual a estrutura, e não somente estrutura. Eu vou colocar aqui também a função, tá? A função do texto. Então, quando nós falamos de tipologia, nós falamos de estrutura e objetivo do texto. Beleza? Tranquilidade sobre tipologia? Estrutura. Como é que escreve uma tipologia, determinada tipologia? Qual é a estrutura? Tem parágrafos, não tem parágrafos? É isso que a gente vai analisar. E também o objetivo. Qual é o objetivo? É argumentar para te convencer? É narrar uma história? É descrever pessoas, objetos e ambientes com riquezas de detalhes? É te ensinar a fazer alguma coisa, como um manual de instrução? Ou é expor um conhecimento já existente sem argumentar? Esses são os tipos aqui, ó, que eu acabei de falar, os 5 tipos, tá? Então vamos nessa. Ó, tipologia igual a estrutura. Nós temos, pessoal,
comumente aceito, né? Claro que se diverge, alguns gramáticos aí não concordam, mas normalmente a maioria dos gramáticos concordam que os tipos textuais formam um conjunto de 5, beleza? Então, ó, os tipos textuais formam um conjunto de 5 tipos de texto, beleza? Em primeiríssimo lugar, nós sabemos que é o argumentativo. Nesse tipo aqui, você vai defender, ó, defender uma opinião. Uma opinião, beleza? E aí essa defesa aqui, ó, você tem que argumentar com argumentos. Beleza? Tranquilo, né? Com Opa, volta que eu tô entregando o jogo aqui já. Com argumentos, meu povo. Fechado? Então, o argumentativo é aquele, o mais cobrado, né? Dos vestibulares, concursos, é aquele que você vai defender uma opinião. A banca quer saber se você tem a habilidade de defender uma opinião, de defender um conceito, o seu conceito no caso, com o auxílio de argumentação sólida. Que pode ser uma citação de autor, que pode ser uma análise, por exemplo, que pode ser um gráfico, enfim, beleza? Tranquilo? Então, no argumentativo você defende bem tranquilo isso aqui. E no expositivo, o que eu faço, professor? Eu defendo também? Não. No expositivo você só expõe. Expor sem argumentar, tá? Expor o quê, professor? Normalmente, lá no comando da questão, a banca ela vai te dar os pontos que nós chamamos de tópicos. Os tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Um exemplo, tá? Esses tópicos são referentes ao tema que ela quer que você exponha conhecimento. Aí aqui no expositivo não tem firula nem conversinha fiada. No texto expositivo, ou você sabe ou você sabe. Não tem como você argumentar. Nesse texto expositivo, você só vai apresentar um conhecimento já existente. É nesse texto que a banca quer saber se você tem domínio de conteúdo. Aqui você não expõe, não faz citações de autores, aqui você não defende a opinião, não faz citações de autores, somente expõe um conhecimento já existente. Quer um exemplo? Uma aula como essa. Estou expondo para vocês um conhecimento já existente sobre tipologia e gênero, sem deixar a minha opinião invadir a aula, né? Que aí já muda de figura a tipologia. Então, o expositivo só expõe sem argumentos, só que você tem que ter domínio do tema do assunto cobrado, senão você não vai conseguir expor. Fechou? Beleza? Em terceiro lugar, nós temos o narrativo. Aí no narrativo, galera, ó, o texto narrativo, ele vai ter 5 elementos prioritários que precisam existir para configurar um texto narrativo. E eu trouxe um mnemônico para vocês, que é o PENTE. PENTE. O que é o mnemônico, professor? O mnemônico, galera, é uma forma de decorar um conhecimento, beleza? Uma estratégia de decorar, decoreba, tá? Então, o pente, agora você vai lembrar, ó, pente, beleza? O pente de pentear mesmo, aí o cabelo, o pente. O pente, ele se transforma nos 5 elementos do texto narrativo. O primeiro, personagem. O texto narrativo tem que ter um personagem. Segundo, o espaço, onde se passa a história, os locais que se passam a história, tá? Precisa ter o narrador, tem que ter um tempo, né? Isso aqui é um fato, né? Tem que ter um tempo e normalmente é no pretérito, né? Retomando fatos que já aconteceram. E também tem que ter o enredo, que é a história em si. Fechou? Texto narrativo, pente, personagem, espaço, narrador, tempo e enredo são os elementos prioritários do texto narrativo. Fechado? Beleza? Texto descritivo. Aqui, meu povo, já a descrição de pessoas, de objetos, de ambientes, tá? Ó, é a descrição com riqueza. Vou botar aqui com muitos detalhes, melhor, né? Com muitos detalhes. Beleza? Aí aqui pode ser, ó, detalhes de pessoas, de objetos, de
locais, né, ambientes, e aí vai, descritivo, né? Agora, olha só, muito importante isso aqui, ó. Normalmente vão existir textos, né, que vão ser narrativo e descritivo ao mesmo tempo. Professor, então, como é que eu faço ali para dizer, né, para falar qual é a tipologia de um texto misto? É aquela tipologia que mais predomina no texto. Então, se você tem um texto narrativo e descritivo, que narra uma história e descreve ambientes, descreve pessoas, descreve objetos também, beleza? Mas a parte central, a parte prioritária, a parte total do texto é narrativo, então considera-se a tipologia narrativa. Agora, se perguntar mais de uma tipologia, narrativo descritivo, tá tranquilo, beleza? E por último, injuntivo. Aqui, galera, é para ensinar a fazer algo, tá? Que é um exemplo aí, manual de instrução, uma receita culinária, isso aí são textos injuntivos, aqueles que irão nos ensinar a fazer alguma coisa. Fechou sobre tipologia, compreenderam essa primeira parte, tranquilidade, beleza pura, agora vamos para os gêneros. Aí, meu povo, como é que são os gêneros, né? São as manifestações dos tipos, beleza? Nós chamamos de manifestações sociais, tá? De usos sociais. É quando nós precisamos usar um texto, uma tipologia, essa tipologia na prática se torna um gênero. Quer um exemplo? Se você for num restaurante, por exemplo, você vai num restaurante fazer uma refeição, relaxado e tudo mais, só que você ainda não sabe qual comida, qual prato pedir. O que o restaurante vai te fornecer? O cardápio. O que tem no cardápio? Tem a descrição dos alimentos, do prato, como é que ele é montado, os seus ingredientes e tudo mais. Então veja que nós temos um texto descritivo manifestado em um cardápio de restaurante. Então o cardápio é o gênero e o tipo é descritivo. Texto descritivo se manifestou em um cardápio de restaurante para descrever os alimentos e o cardápio seria o gênero. Fechado? Beleza? Compreender isso aí? Então vamos nessa, ó. Cada tipo tem diversos gêneros, vários gêneros de acordo com o uso social, né, que você vai precisar, tá? Eu trouxe alguns aqui para vocês compreenderem, ó. Artigo de opinião é um gênero argumentativo, uma resenha crítica, é quando você vai criticar um filme, um livro, né, vai dar sua opinião ali do que você achou. Deixa eu voltar para a tela aqui. Você vai dar sua opinião do que você achou sobre aquela obra, então é uma resenha crítica. Carta do leitor também é uma manifestação de um texto argumentativo, editorial jornalístico, monografia, que é um trabalho de conclusão aí de graduação, pós-graduação, beleza? Algumas manifestações sociais do nosso tipo argumentativo. O nosso tipo expositivo, como eu expliquei para vocês, aqui não defende opinião, aqui não usa argumentação, aqui você só expõe um conhecimento já existente. Então, isso pode ser visto nos seminários, nas palestras, em enciclopédias, resumo, sinopse. Sinopse é aquele resuminho de filme, né, lá que você assiste e tudo mais. E a aula como essa aula que vocês estão tendo agora. Texto expositivo, vários gêneros textuais também. Já no narrativo, que é o nosso pente, nós vamos ter de gênero aí, ó, o romance, né, que é um livro, que é uma história mais ampla, né, pode-se dizer assim, romance é aquele livro. Ah, professor, romance não é a relação entre pessoas. Nesse caso aqui, o romance se trata de uma obra de extensão ampla, que é um livro, beleza? Na novela também você vai ter um texto narrativo, a manifestação da narrativa, tá? Crônica também, fábula, sinopse, conto, depoimento. É importante vocês analisarem aqui, ó, que é possível o mesmo gênero fazer parte de tipos textuais diferentes, como a sinopse aqui. Eu tenho uma sinopse no expositivo, que só expõe sobre o filme, e eu tenho uma sinopse também no narrativo, porque é uma narração sobre o filme. Compreenderam isso? Beleza? E para o quarto lugar, nós temos o descritivo. Aí aqui foi como eu expliquei. O cardápio de restaurante é um gênero descritivo, é uma manifestação da tipologia descritiva.
O depoimento, né? Vai descrever ali o que aconteceu numa situação, num fato e tudo mais. A notícia é um gênero descritivo. O diário, que você vai descrever para si mesmo, né? Que o diário tem essa função de você escrever para si mesmo. Você também vai descrever o seu dia, então é um gênero. Histórias em quadrinho também, beleza? Conto, e aí vai vários e vários gêneros textuais. E o injuntivo é aquele que nos ensina a fazer algo. Isso é manifestado na receita, no manual de instrução, né, de instruções, propaganda, regulamento, bula de remédio e vários outros exemplos aí afora. Fechou, meu povo? Compreenderam então a diferença de tipologia para gênero? Tipologia, estrutura, objetivo. Gênero, a manifestação dessa estrutura. Gênero, a manifestação desse texto. É o nosso uso social. É como os gêneros se manifestam no nosso dia a dia. Beleza pura? Tranquilidade? Eu sabia que vocês iam compreender com facilidade essa diferença, tá? Então, olha, eu trouxe para vocês agora 2 exemplos dos gêneros cobrados no concurso, nos 2 vestibulares da UNB, beleza? Artigo de opinião. Esse gênero aqui, ó, ele é um gênero do texto argumentativo, tá? Argumentativo, um artigo de opinião. Tudo bem? Beleza pura? Tranquilidade? Então, olha só, nesse artigo de opinião, vai defender uma opinião? Vai defender uma opinião. Beleza? É a função do texto argumentativo, tá? Esse texto aqui, ó, esse gênero, ele carrega a estrutura do argumentativo, que é uma estrutura em prosa. O que é a estrutura em prosa de um texto, professor? É aquela dividida em parágrafos, tá? Normalmente com um começo, meio e um fim, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Veja aqui o exemplo que eu trouxe para vocês. É um artigo de opinião, aqui está a bibliografia, ó, artigo de opinião escrito por Mozar Neves Ramos. Esse cara aqui, ele é professor do Instituto Avançado da USP, Ribeirão Preto. E foi publicado esse artigo pelo Correio Brasiliense em 2/4/2020. Teve como título a Educação em Tempos de Covid-19 e o tema Educação e Pandemia. Beleza? Aí ele iniciou assim, ó. Possivelmente aqui no Brasil, a melhor solução para os alunos das redes públicas de ensino consistirá no uso de conteúdos transmitidos por meio dos celulares com internet. Exemplo dessa situação vem do estado de São Paulo, no qual a Secretaria de Educação negocia com as operadoras o patrocínio para bancar a conexão de Wi-Fi dos alunos que tenham ao menos um smartphone. Esse período vai exigir dos gestores que pensem fora da caixa. Olha aí uma opinião, ó. Esse período vai exigir dos gestores que pensem fora da caixa. Show de bola, beleza? Então ele está defendendo aqui uma possibilidade de educação nos tempos de pandemia. Então já nesse primeiro, que nós consideramos uma introdução, nesse primeiro parágrafo aqui, ele já vem expondo aí a ideia que ele vai discorrer no seu artigo, a sua defesa, que é sobre o uso da internet fornecida pelo governo para que os alunos possam ter acesso a aulas online, né? Então, olha, veja aqui no segundo parágrafo. No meu ponto de vista, o que eu destaquei isso aqui, ó? Isso aqui é pessoalidade, beleza? Pessoalidade do autor. O que é a pessoalidade? É isso que é a característica do artigo de opinião, é a opinião do cara, é a opinião do autor. Então isso tem que estar muito bem exposto no artigo, tá? Então, no meu ponto de vista, essa seria a oportunidade para repensar o papel da escola e dos pais na vida escolar dos estudantes. Oportunidade, olha aí. Os pais, sobrecarregados pelos diferentes afazeres, estão cada vez mais terceirizando para a escola o seu dever de educar, na contramão do que apregoa o artigo 205 da Constituição Federal, que afirma que educar é um dever do Estado e das famílias. Ele citando aqui, ó, já citou a Constituição Federal, o artigo 205, para provar que o dever da educação começa da família, é dever do Estado e das famílias e não da escola, beleza? Então, olha aqui ele colocando aí uma citação já da Constituição Federal. Isso aqui, ó, mostrando e exemplificando a estrutura argumentativa. Uma citação, né, usando o argumento sólido e consistente para defender a opinião dele, tá?
Em uma das suas homilias, o Papa Francisco afirmou, olha aí, também citando uma autoridade, Papa Francisco, em tom preocupado, abre aspas, chegou a hora de os pais e as mães voltarem do seu exílio e recuperarem a sua função educativa. Oremos para que o Senhor conceda aos pais esta graça, a de não autoauxiliarem da educação dos filhos. Então veja bem, o que ele fez aqui? Ele citou a CF, que é a Constituição, e também citou o Papa. Tá? Citou um documento e uma autoridade, né? O Papa e autoridade no que estava falando, certo? No que ele fala aí sobre o assunto da educação familiar, beleza? Então, constituindo uma estrutura argumentativa como a defesa de opinião sobre o estudo na pandemia, né? Outro aspecto que podemos tirar como lição, ó, podemos, usando a primeira pessoa do plural, o nós, tá? Então, veja aí, o uso da pessoalidade no artigo de opinião. Outro aspecto que podemos tirar como lição, é preciso estudar como usar as novas tecnologias em harmonia com as aulas presenciais e como estabelecer um equilíbrio entre o ensino presencial e o ensino virtual. Hoje enfrentamos novamente a pessoalidade, ó, nós aqui, tá vendo? Ó? Em nosso país, árdua discussão sobre o uso do ensino mediado por tecnologia. Talvez esse período nos ensine novamente, pessoalidade, que ambas as modalidades podem conviver em harmonia em prol de um projeto pedagógico que atenda às necessidades de uma educação voltada para o século XXI. O não enfrentamento da questão talvez nos remeta à situação atual no que se refere às enormes desigualdades de acesso entre escolas públicas e particulares. Fechou? Então, olha só, o que nós tivemos nesse artigo de opinião? A opinião deste professor a respeito da educação no período de pandemia. Ele também vem trazendo a sua opinião sobre o papel, de quem é o papel fundamental da educação. É do Estado e dos pais, e não da escola, né? E vem aí trazendo citações como a da Constituição Federal e a do Papa para fortalecer o seu argumento. Beleza? Compreenderam então o artigo de opinião? Artigo da opinião pessoal do autor, estrutura argumentativa, muito bem utilizada por esse professor aí. Fechado? Vamos para o segundo exemplo. Relato pessoal, olha aí que bacana, hein? Um relato pessoal. Os primeiros dias de um aluno em uma nova escola. Aqui, pessoal, o relato pessoal, ele tá ligado à tipologia narrativa, tá? Narrativa, beleza? No relato pessoal, pessoal, ficou aqui até redundante. No relato pessoal, galera, agora ficou melhor. No relato pessoal, você vai expor, vai contar uma situação, um acontecimento que passou com você ou com outra pessoa e você presenciou um exemplo, tá? A grosso modo para você compreender. Rolou uma situação aí, você vai relatar essa situação, é o relato pessoal, beleza? Tranquilidade máxima? Então, ó, os primeiros dias de um aluno em uma nova escola, e foi o título, os meus primeiros dias de aula, ó. Iniciei, lembrando que é prioritário a primeira pessoa aqui, tá? O eu e o nós. É prioritário, porque você está relatando algo pessoal, você vai usar a sua pessoalidade, não é verdade? Ó, iniciei, ó o eu aqui já de cara, ó. Eu, tá em elíptico aqui, né? Iniciei as aulas em uma nova escola e resolvi contar a minha experiência nos meus primeiros dias. Até então, eu nunca havia mudado de escola, mudando tá errado isso aqui, né? Eu nunca havia mudado de escola, sempre estudei em uma mesma instituição de ensino, desde quando comecei minha educação. Nas primeiras aulas, me senti bem deslocado. Aí ele vem relatando o que aconteceu aí nessa mudança de escola, né? Esse aluno vem relatando. Então, nas primeiras aulas, me senti bem deslocado, eu não conhecia os professores e, mesmo a turma sendo grande, aproximadamente 50 alunos, eu não conhecia nenhum dos meus colegas de classe. Tentei me aproximar deles, mas muitos já tinham os seus grupos e eu os entendo. Afinal, quando eu estudava na minha escola, também tinha a minha turma. Acredito que foi na segunda semana que comecei a me encontrar.
ou melhor, achar a minha tribo. Descobri que alguns colegas adoravam Star Wars e esse foi o ponto de partida para iniciarmos longos debates, alguns ainda em sala, outros fora dela, nos intervalos. Com as amizades encaminhadas, eu precisava compreender um pouco mais a dinâmica com os professores. Então veja, pessoal, que é um relato. Se cair na sua prova, se cair no vestibular, se for cobrado novamente um relato pessoal, veja que é um relato, que é algo que aconteceu com você. Você deve usar a pessoalidade, a primeira pessoa, o eu. Você deve contar com detalhes. Você deve também envolver a descrição, que é importante, fazer descrições sobre ambientes. No caso aqui, ele fazendo descrição dos colegas que já tinham seus grupos e tudo mais, beleza? Então, relato pessoal é um relato que aconteceu com você tranquilamente, não tem muita dificuldade em fazer esse gênero aqui não, tá? Vamos logo para o último parágrafo, ó. A experiência em uma nova escola foi muito bacana. Acredito que a mudança de áreas é sempre um desafio, não importa qual seja. Pode ser uma simples mudança de escola, emprego, cidade e até mesmo país. Qualquer mudança nos deixa com medo e apreensivos por não sabermos exatamente o que acontecerá dali em diante. Porém, com o tempo, nós vamos nos acostumando, o medo vai embora e a vida segue. Fechou, meu povo? Então, ó, um artigo de opinião, aqui está a referência, a bibliografia, beleza? O site, e é isso. Espero que vocês tenham compreendido sobre a diferença sobre tipologia e gênero. Tipologia, estrutura e objetivo do texto. Gênero, a manifestação dessa tipologia. O uso social, o uso no dia a dia. Lembre sempre desse exemplo que eu dei. A tipologia descritiva, qual é a manifestação dela? Cardápio de restaurante. Beleza? O cardápio de restaurante é a manifestação da descrição ali dos pratos. E aí vai ficar bem tranquilo você fazer essa diferença entre tipologia e gênero, meus lindos. Show de bola, então. Chegamos no final dessa aula. Nos vemos na próxima. Até mais e é nóis. Valeu!